O culto de Vodun também segue essa mesma linha de... As práticas que nós vamos encontrar dos candomblés diferentes, então o candomblé te vai falar especialmente em 3 candomblés, 3 nações. Há outros que vão falar em mais nações, mas eu vou explicar rapidinho sobre isso. Então tem a nação Queto, Angola e Jeje. Queto cultua orixá, vem do povo Yorubá. Jeje cultua Vodun, vem do povo Fon, B e tal. E o Angola, que vem do povo Bantu. Esses 3 nações de candomblé. Existe o Ijexá, existe o Efon. O Ijexá vem do Yorubá e o Efon vem do Yorubá. São grupos, subgrupos do grupo Yorubá. Então não tem diferença. São diferentes formas de cultuar o mesmo orixá. Então eu cultuo Ogum, o povo Ijexá vai cultuar Ogum com alguma coisa separada. O povo Efon, mesma coisa, cultua Ogum, mas vai ter um aspecto de Ogum que não vai ter em outra comunidade. Não é a diferença de culto, é culto orixá. E a maioria, hoje, do Brasil é candomblé queto. Em razão, como eu falei, o orixá se tornou mais famoso no Brasil, em razão do povo Yorubá, que chega por último. Yanassouká. Yanassouká não é o nome de uma pessoa, é um cargo. Só que ela virou o nome dessa pessoa. Tá. E ela vai para a Nigéria e fica lá 7 anos. Ela tem a sua alforria, ela consegue comprar a sua alforria, ela consegue ser uma empresária, ela consegue ter dinheiro para comprar a passagem sua, da sua filha, entre aspas, a sua escravizada Marcelina, vai com ela para Nigéria. Fica lá 7 anos. Traz consigo um nigeriano, iniciado no culto de Egungun, com certeza, iniciado no culto de Ifá, provavelmente. Traz ele para o Brasil. Ele vem e fica entra no Brasil como escravizado, mas logo já, porque não pode estar no Brasil africano se não for escravo. É escravizado para entrar no Brasil. Ele vem como escravo dela. Como escravo dela. Tá. E aí, ela chega no Brasil, já dá a alforria para ele. E é essa pessoa que vai ser o organizador do candomblé. Ele vai criar, junto com outros africanos, com vários africanos que já estavam no Brasil, vai criar um sistema que a gente chama de candomblé hoje, que começa a nascer em 1830, na Barroquinha. Você conhece Salvador? Não tive a oportunidade. Para quem conhece Salvador, então temos aqui o Pelourinho. Tá. O Pelourinho lá em cima, e aí você vai descendo, a igreja do Pelourinho. Lá em cima, onde fica a praça onde eram feitos os castigos dos escravizados, era uma praça onde era publicamente o escravizado ele era açoitado nessa praça. Se você está de frente para a igreja principal, à sua direita descendo, ali fica a Barroquinha. Então esse candomblé nasce bem no centro de Salvador, que é a Barroquinha. Dali se muda para onde é a sua sede atual, que fica no bairro da Federação, na Vasco da Gama, que é a primeira casa de candomblé de Salvador, que começava Aleaxé, Airá em Tilé, depois mudou para Aleaxé e Anassouká, em homenagem à primeira mulher que trouxe isso da Nigéria. Então tudo começa, o orixá mesmo com essa senhora, no começo do século XIX, que quando começam a chegar mais Yorubás, quando tem a Revolução dos Malês, na Bahia, quando chegam mais pessoas, Yorubás, que vêm ajudar a construir esse candomblé chamado Queto. E aí o orixá passa a viver entre nós mesmo, vindo da África com os Yorubás. E aí nessa organização são incorporados os outros, as outras entidades que eram de outras etnias para dentro do candomblé. Sim, não do candomblé Queto. Tá. Mas primeiro houve a organização do candomblé Queto. Certo. Depois se organizou logo em seguida o candomblé que a gente chama de Jeje. E o último é o candomblé que a gente chama de Angola, que ele vai seguir os mesmos passos do candomblé Queto, da organização do candomblé Queto. Só que o candomblé Jeje, ele é bastante reservado. Então muita coisa que você vai tentar compreender não tem acesso, porque eles não falam sobre a sua prática. Por isso que é bem pequena, há poucas casas de candomblé Jeje. O tambor de mina seria mais ou menos um candomblé Jeje, mas as práticas elas são muito reservadas, muito. Então nós não temos acesso a muita informação.
porque eles são assim. Eles não... Eu estou tentando entrevistar um representante de candomblé jeje já há um tempão. Ele sempre fala, não, agora não dá, porque eles são muito reservados. Não essa pessoa em si, porque ele tem interesse muito em divulgar a tradição do Vodum, que é o culto de Vodum, é o culto do jeje. A divindade chama Vodum. Porque ele tem esse interesse de divulgar, só que ele fica muito preocupado com aquilo que pode repercutir na comunidade, contra ele. Entendi. Então ele está tentando ainda organizar como ele vai falar sobre isso sem causar celeuma em lugar nenhum. Ele não podia falar sobre isso, esse assunto é secreto. Então, para que isso não aconteça, ele está tentando montar ainda uma conversa que seja... que não pegue nenhum tipo de segredo, que ninguém se sinta aviltado com aquilo que ele fale. Mais ou menos o que é a maçonaria, né? Porque a maçonaria, dizem que ela não é proibida, mas ela é discreta, e aquilo que se cultua dentro da maçonaria, as organizações deles, ficam entre eles. Não tem culto na maçonaria. Maçonaria, qual que é o segredo da maçonaria? Sinais, toques e palavras. Só isso. O que é segredo da maçonaria são sinais, toques e palavras. Se você sabe sinais, toques e palavras, você é maçom. Se você não sabe, você não é maçom. Ponto. Não é? Você não tem um culto, não tem um Deus, não tem uma divindade, porque entre os maçons tem católico, tem evangélico, tem muçulmano, tem maronita, tem qualquer tipo de religião você vai encontrar na maçonaria. É que a maçonaria não é uma religião, né? É uma sociedade, né? A maçonaria é uma organização, que tem por visão transformar pessoas, homens, em homens bons para a comunidade. Então, esse é o princípio. É assim, em alguns lugares em alguns lugares não. Mas o princípio é esse. É uma visão meio elitista isso, né? Sim, porque ela nasce de um seio elitista. Ela nasce num seio elitista, não dos próprios pedreiros, mas ela vai para um seio elitista quando ela começa a ser frequentada por membros da coroa e pela alta sociedade da Inglaterra e da França. Por isso ela passa a ser um pouco mais elitista. E aí os militares na França criam um ritual chamado Escocês Antigo e Aceito, que se torna um ritual muito famoso, é o mais praticado no Brasil, e aí ela se tornou muito forte nessa parte da elite, a elite intelectual, a elite da moral, a elite da racionalidade, tudo isso é o escopo da maçonaria. Então não tem nada a ver com aquilo que se organiza dentro do candomblé jeje, né? Eu falei groselha. Não. Mas assim, existiam sociedades secretas no Brasil que elas também acabaram. Nós tínhamos o Conselho dos Assumânios. Era um conselho que eram 9 membros que tomavam decisões específicas em Salvador. Mas que decisões sobre o quê? A gente não sabe. Sabe que eles existiam, mas não sabe o que eles faziam. E assim como essa, existiam outras também. Tá. E a Umbanda, então, ela começa a se formar dessa miscigenação toda. Sim. Né? A Umbanda é o final de tudo isso. A viagem, imagina como se fosse, para quem não é de São Paulo, vamos imaginar um metrô. O metrô começa lá a linha norte e sul. Começa lá na Parada Inglesa e termina no Jabaquara. Então, essas práticas que nós temos no Brasil é como a linha do metrô. Começa na Parada Inglesa e a estação final Jabaquara é a Umbanda. A Umbanda é o ponto final, toda essa reunião. Tudo isso que vem acontecendo no Brasil, de várias práticas, terecô, jaré, tudo isso vai, no final, chega na Umbanda. A Umbanda seria a estação final dessa grande linha de trem chamado práticas religiosas brasileiras. Que ela acaba englobando tudo, né? Todo esse culto africano, englobando o catolicismo, o espiritismo, né, para poder sim. ter a Umbanda que a gente tradicionalmente conhece hoje em todas as casas aí praticantes, mais, né, do modo geral, vamos dizer assim. Sim, o que a gente vai encontrar de práticas que se assemelham na Umbanda? A incorporação. A incorporação e ao atendimento das pessoas que procuram um terreiro. Então, isso são práticas que você vai encontrar em qualquer terreiro de Umbanda. A defumação, abertura e encerramento. Então, são práticas que não importa como ela é feita, ela existe. Aí alguns vai cruzar o terreiro com pemba, alguns fazem isso, outros não fazem, e assim vai. Mas há vários elementos que
identificam um terreiro de Umbanda. O sacerdote, sacerdotismo, um cambono, o médium. Então, um médium é uma palavra que a gente vai pegar do espiritismo. Uhum. Assim como outras coisas que a gente pega também do espiritismo. Por quê? Porque eu não tenho um termo para usar, num termo Yorubá,